paz do Senhor, irmãos. Continue sentado, não precisa se colocar de pé, está todo mundo bem acomodado. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18. Enquanto os irmãos vão procurando, alguns vão se acomodando. Mateus, capítulo de número 18, nós vamos ler alguns versículos. É bom nós iniciarmos o nosso ano sem dívidas, né? Procurar viver uma vida sem dívidas. Alguns podem dizer, mas se você soubesse como é que está a minha fatura do cartão de crédito, não é desse tipo de dívida que eu estou falando, né? Nós estamos me referindo não à economia, ao estouro no cartão de crédito, ou às contas do dia a dia que não dá para pagar, ou os empréstimos que eu fiz que eu não vou pagar. Mas estou me referindo a dívidas de caráter moral. As dívidas que temos com Deus e com o próximo e com os outros. Creio que é um bom tempo para nós refletirmos, avaliarmos e tomarmos uma decisão forte, uma decisão valente sobre colocar em ordem a nossa relação com Deus, colocar em ordem também a nossa relação com o próximo. E é sobre isso que nós vamos refletir juntos nesta noite. Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 23, nós vamos ler do 23 até o versículo de número 35. Diz assim: por isso, o reino dos céus, se tiver aí, sublinhe na sua Bíblia, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Quis o quê? Prestar contas. Fazer um balanço com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, e o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e eu tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, movido de misericórdia, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100.000 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves, paga-me o que deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Curve a sua cabeça.
Senhor Deus querido, Pai eterno, mais uma vez entramos na Tua presença nesta noite, para Te adorar, Te bendizer e engrandecer o Teu santo nome. Pai, neste momento, nós Te pedimos que a Tua palavra venha em terreno fértil e venha dar frutos em nossas vidas. Nós queremos receber aquilo que Tu tens separado para nós nesta noite, ó Pai. Ajuda-nos, Santo Espírito de Deus. Revela a Tua palavra, revela, Senhor, o que está oculto e escondido, para que possamos tratar nesta noite. Trata conosco, ó Pai. Em especial, peço misericórdia por minha vida, para que eu possa ser um canal nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A revelação dessa passagem bíblica vem com uma proposta para as nossas vidas, de vivermos uma vida sem dever nada a ninguém, nem a Deus e nem aos outros. A revelação desta palavra vem nos dizer que nós precisamos prestar contas do que fazemos e do que vivemos. Eu insisto que não estou me referindo a dinheiro, mas me refiro às coisas de caráter moral. Aquilo que nos molda, aquilo que nos mostra quem somos como cristãos na presença de Deus e dos outros. Para o Senhor é muito, muito importante que estejamos em paz com Deus e com os demais. Através de toda a Bíblia, Ele tem nos mostrado, Ele tem se ocupado em nos mostrar esta mensagem. Precisamos estar bem com Deus e com os outros. E a este propósito, nós vimos esta parábola que o Senhor utiliza para ensinar os seus discípulos a importância de estarmos bem com todos. Esta parábola que nós acabamos de ler surge a partir de uma pergunta que o apóstolo Pedro fez ao Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 21, ele diz: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro estava querendo se mostrar ao Senhor Jesus Cristo naquele momento. Aqueles que leem os evangelhos conhecem que Pedro é pomposo, gosta de sobressair aos demais apóstolos. Os rabinos daquele tempo, eles ensinavam que estavam obrigados a perdoar 1, 2, 3 vezes, e não mais, 4 ou 5, não mais. A mesma ofensa e o mesmo ofensor. De onde eles tiravam isso? Para eles, somente 3 vezes já bastava. A 4ª já não era mais necessária, a 5ª, não. 3 vezes. Pecou de novo, errou de novo, não mais. Eles tiravam, os rabinos tiravam a mentalidade dos judeus daquele tempo, era retirada lá de Amós. No livro de Amós, no capítulo de número 1, versículo de número 3, você encontra um destaque que diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilham a Gileade com trilhos de ferro. Os rabinos ensinavam, com base no livro de Amós, que até 3 vezes eu perdoava. Então, o apóstolo Pedro estava dizendo, olha, no capítulo número 18, do mesmo livro, ele vem transcorrendo, o Senhor Jesus vem dizendo sobre o perdão, e Pedro naquele momento para assim, quanto aos ofensores, quantos problemas, eu preciso perdoar? Ele vem dizer para o Senhor, olha, os rabinos dizem até 3 vezes, o que você acha de 7? Pedro dizendo para o Senhor Jesus. Mas o Senhor está ensinando neste capítulo que quando há ofensores, quando há ofensas, quando há problemas, quando há confrontamento entre o povo de Deus, nós devemos procurar a reconciliação. Ele vem transcorrendo sobre isso, e quando Pedro para e diz isso, ele
olha numa ótica aí dizendo que 7 vezes é muito na perspectiva dele. Qual foi a surpresa deles, dos discípulos e dos demais que estavam lá? E nossa, quando o Senhor Jesus, no versículo de número 22, diz assim: olha, não te digo que somente 7, senão até... Aí ele para e nos leva num nível muito mais alto, num superlativo, diz assim, 70 vezes 7. Isso quer dizer muito, muitíssimo, não importa quanto. É isso que Cristo está querendo dizer. Olha, esquece, se você acha que 7 é muito, não, para mim ainda é pouco. A mensagem encravada nesses versículos quer dizer que não há limite, ou não deveria haver limites para o perdão. Nada, ninguém, nenhuma coisa pode limitar o perdão na vida do servo de Deus. Eu creio que o apóstolo Pedro e os que os acompanhavam ficaram ali naquele momento com os olhos arregalados depois dessa resposta. Mas, nesta parábola, o Senhor quis nos dizer o que é o perdão, o porquê do perdão. No versículo de número 23, eu ressalto, claramente ele destaca no primeiro versículo, que esta classe ou essa dinâmica de perdão, não estou querendo dizer aqui que é fácil perdoar. Não estou querendo deixar o perdão como algo banal. Não. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo, que essa classe de perdão, essa dinâmica de perdão, ocorre onde? No reino dos céus. E nós precisamos nos recordar de algo. Que eu, você, nós somos cidadãos desta terra, porém, ao mesmo tempo, nós somos cidadãos do reino dos céus. E que muitos valores, muitas condutas, muitas atitudes são esperadas que nós a façamos conforme são no reino dos céus. No âmbito terrenal, muitas coisas vão ser impossíveis de se realizar, e o perdão eu coloco como uma delas, impossível de se realizar, mas que o Senhor espera que nós estejamos prontos a fazê-lo. A igreja é chamada a ser uma filial do céu na terra. E a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Não é parte da oração que Cristo nos ensinou a fazer? Pai, que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Precisamos agir aqui na terra como devemos agir no céu. Mas essa vontade de Deus vai ser completa aqui na terra em todos os habitantes da terra? Não. Inicialmente e primordialmente vai ser entre nós, a igreja de Cristo, a comunidade do reino de Deus. Esta vontade tem que ser plena em nossas vidas. E o que nos ensina esta parábola? Em primeiro lugar, a ação do rei ilustra o perdão de Deus para com a minha e para com a sua vida. A ação do rei ou do senhor desta história, que perdoa uma dívida enorme, ilustra o tamanho do perdão de Deus, que não se pode dimensionar para com a minha e para com a sua vida.
Versículo de número 27 diz assim: então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, de misericórdia, soltou-o e lhe perdoou a dívida. Uma dívida de 10.000 talentos. Quantos são 10.000 talentos? Algumas bíblias que eu tenho em casa tem lá uma unidade de medida que você consegue transformar as unidades utilizadas naquele tempo para atual. É difícil fazer esse cálculo, mas 10.000 talentos era equivalente a um salário não de um ano, não de 100 anos. 10.000 talentos era equivalente ao trabalho de 160.000 anos. Uma dívida humanamente impagável. Era uma dívida impossível de qualquer pessoa pagar. Somente podia ser resolvida se unilateralmente alguém decidisse perdoar esta dívida. E neste caso, o rei da história simplesmente tomou uma decisão unilateral que é: eu te perdoo. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar a minha dívida. Imperdoável. Imperdoável. Isaías capítulo 1, versículo de número 18, é uma de tantas declarações da parte do nosso Deus, através dos escritores bíblicos, que nos comunica a grandeza do perdão de Deus. E diz assim, em Isaías capítulo 1, versículo 18, vinde então e argui-me. Está dizendo, venha, vamos prestar contas, vamos saldar as nossas contas, vamos resolver as nossas diferenças. Claramente uma alusão de que o pecado com Deus, ele é uma dívida contraída. Ele diz, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha a dimensão do perdão de Deus para conosco. Trata-se de uma dívida comparada com o pecado, porque o nosso pecado é uma dívida contraída com Deus. Porém, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus morreu para pagar esta dívida. Quando o Senhor estava na cruz do Calvário, quando ele estava crucificado, quase para exalar o seu último suspiro, ele diz uma palavra que é tetelestai, que significa está consumado. Dívida totalmente paga. Tetelestai também era um termo contábil. E o que Jesus estava querendo dizer para aquele povo, naquele momento, que ele soltou esta frase, que ele queria dizer para nós é: em favor de ti, em favor da humanidade, diante do Senhor Deus, a dívida está cancelada, a sua dívida está paga. A minha dívida está paga. O Senhor saldou a nossa dívida na cruz do Calvário. Quando Isaías está dizendo que os nossos pecados são como a escarlata era uma tintura, era utilizada para tingir telas, para fazer pinturas, para tingir tecidos, e que ela entranhava nos tecidos, e era quase que impossível retirar. Podia lavar, podia fazer o que for, ficava manchado. E o que o Senhor está querendo dizer é, mesmo que os meus pecados, mesmo que os teus pecados sejam tão profundos dentro destas telas de maldade, de impiedade, de ingratidão, eu tenho poder para entrar até lá e arrancar.
Não importa qual é o pecado, não importa qual é a sujeira causada na sua vida, o Senhor, através do seu sangue, tem poder para entrar e limpar. O único sangue que limpa, mas não mancha, é o sangue do Cordeiro. Esta parábola está nos revelando que Deus saldou, perdoou as nossas dívidas em Cristo Jesus. Nós já não devemos mais nada a Deus, além da nossa devoção, além da nossa adoração, além do nosso amor, além do nosso serviço. Nada mais devemos a Deus. Em primeiro lugar, essa parábola ressalta o caráter desse Senhor que perdoou, assim como Deus faz conosco. Mas também nos chama a atenção a história da ação de um servo ruim. E esta ação do servo ruim que decidiu não perdoar. Ilustra as pessoas que não querem perdoar, que decidem não perdoar. Desde a perspectiva bíblica, o filho, a filha de Deus, todos nós podemos e devemos perdoar. E se não perdoamos, é porque simplesmente não queremos fazê-lo. Todos nós podemos e devemos perdoar. Não quero dizer que seja fácil perdoar. De fato, para mim, resulta em uma das coisas impossíveis que estão reveladas na palavra de Deus para um servo dele fazer. Porque existem ofensas que são tão terríveis, ofensas que são tão destrutivas, tão prejudicial, tão ofensivas, tão humilhantes, que humanamente é impossível perdoar. Porém, como eu antecipei no começo da nossa leitura, este é um chamado aos cidadãos do reino dos céus. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Você e eu não estamos chamados a agir meramente como humanos, como homens, mulheres comuns. Somos cidadãos dos céus que possuem o poder do Espírito Santo para fazer tudo aquilo que é impossível. Tudo que for impossível para o homem, porém no poder de Deus e com a graça de Deus, sim, eu e você podemos fazer. Este homem que não perdoou representa a pessoa que não quer perdoar, jogando na prisão o seu companheiro, o conservo, por 100 denários. 100 denários equivalia a mais ou menos o salário de 3 meses de trabalho. Por que esta comparação de 10.000 talentos com 100 denários? Por que Cristo quis fazer essa comparação? Para nos revelar que é impossível comparar o tamanho do perdão de Deus com o tamanho do perdão humano. Não tem comparação. Sem a graça de Deus, nós já estaríamos destruídos, aniquilados, largados às ações do inimigo sobre nossas vidas. Podemos nos glorificarmos, darmos glória, gloriarmos a Deus, porque de forma contrastante existe, de um lado, o tamanho do perdão de Deus, e do outro, o tamanho do terrível problema que todos nós temos no nosso coração. O tamanho do perdão de Deus contrastando com o tamanho do problema que eu tenho
que você tem no coração. Um grande ensinamento para nós como comunidade do reino, como irmãos, como cristãos, como família de Deus, que possamos ver como Ele nos vê. Que aprendamos a nos ver como Deus olha para nós. Que possamos nos enxergar uns aos outros com os olhos de Deus. É muito fácil olhar para alguém e destacar defeitos, mas é inversamente proporcional ou exponencialmente mais fácil ou mais difícil enxergar as virtudes. Claro que muito mais difícil. Defeitos, nós somos adestrados a ressaltar. Virtudes, somos adestrados a deixar de lado. E como é que Deus nos vê? Deus nos vê com graça, com misericórdia, com potencial de crescer, de chegar lá. É assim que Deus quer que nós olhamos os outros. O Senhor nos diz nesta noite, eu vou renovar, eu vou restaurar, mesmo que seja imperfeito, eu vou fazer novo, não vou deixar de amar ou de aceitar. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Quer que nós olhemos os defeitos e continuemos a amar. O Senhor não vai nos rejeitar por defeitos. E Ele não quer que nós rejeitamos, mas que nós possamos aceitar as mãos poderosas de Deus como um bom oleiro, aquele que molda, aquele que segue dando forma, aquele que desfaz e faz como Ele quer, quando Ele quer e aonde Ele quer. Como seria diferente a dinâmica dos nossos relacionamentos, das nossas relações entre nós, entre os humanos, se nós víssemos com os olhos de Deus. Em primeiro lugar, esta parábola ilustra no Senhor que perdoou o perdão de Deus, o tamanho do perdão de Deus. Mas em segundo lugar, ilustra no servo que não quer perdoar, o coração do homem que não quer tomar a decisão de perdoar. Nós vamos refletir nos próximos minutos sobre razões pelas quais Deus e o nosso Senhor não nos convida, não nos solicita, não nos recomenda, mas ordena que perdoemos. Creio que ao verificarmos juntos estas razões, nós vamos ser ajudados neste caminho do perdão. Com a compreensão do que Deus quer e com os recursos espirituais poderosos na palavra, nós poderemos alcançar o perdão em qualquer situação. Alcançaremos o perdão em qualquer situação. Sei que perdoar não é fácil. De fato, alguns casos podem se mostrar impossíveis, mas claramente é necessário que eu e você trilhemos esse caminho do perdão. Perdoar é uma necessidade vital para todos nós. Razões, então, pelas quais eu devo perdoar. Razões pelas quais devemos perdoar. Razão de número 1, para não ter barreiras com Deus. Para não ter barreiras com Deus. Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 34 e 35 diz assim: E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia.
assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares, cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa declaração de Jesus, nesta parábola, é um eco do Sermão da Montanha, porque o Senhor, neste maravilhoso sermão, no capítulo de número 5, no capítulo de número 6 de Mateus, e número 7, nos evangelhos de Mateus, está dando as normas de conduta, os valores de um cristão. Sei que os adolescentes estão lendo o livro de Mateus, já passaram pelo Sermão da Montanha, e lá está incrustado quais são as nossas normas de condutas, quais são os nossos valores como cristãos. Em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O que significam esses versículos? Será que Deus perdoa todos os pecados? Sim, exceto um, que ele ressalta na palavra, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todos os pecados são perdoados por Deus. Então, quando o Senhor diz que se não perdoar os pecados do teu irmão, eu tampouco vou te perdoar, o que ele está querendo dizer? Será que nós estamos numa posição de perdermos a salvação? Será que nos colocamos em situação de perdermos a salvação? Não. Não, porque Deus perdoa todos os pecados e nos deu a vida eterna. E a vida eterna não depende de você, não depende de mim, não depende dos nossos esforços, não depende da nossa vontade, mas depende da vontade de Deus. Existem muitas pessoas, existem muitas religiões que gostariam que dependessem das nossas obras a salvação. Mas se isto ocorresse, se dependesse do que eu faço, das minhas obras, promoveria em mim orgulho, autossuficiência, meu coração estaria impregnado, e isso colocaria eventualmente a minha vida distante de Deus. A tua salvação e a minha salvação está segura em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Então, o que quer dizer como se eu não perdoar, Deus tampouco me perdoa? O que está querendo dizer aqui? Eu entendo o seguinte, que está falando de um coração que quando não perdoa, imediatamente começa a danificar sua relação com Deus. Fala de um coração doente. Portanto, um coração que está afetado em seu relacionamento com Deus e está doente por conta de amargura e muitas outras coisas, vai dar lugar a muitas tentações e vai cair mais vezes. Vai se desviar do caminho mais vezes. Vai cair em uma possível condição de não se arrepender mais. Vai deixar de ouvir o Espírito Santo. Seu coração está tão endurecido, sua consciência tão cauterizada, que deixa de ouvir o Espírito de Deus. Deixa de ouvir a palavra de Deus, passa a se auto-justificar. Passa a ter um bloqueio, uma barreira com Deus. E esta é uma condição de alto risco. Está se expondo a um perigo de forma avassaladora.
inclusive para cair em uma eventual apostasia. E aí sim, eu diria que estaria em risco de perder a salvação. Sendo assim, a primeira razão para poder perdoar é não ter barreiras com Deus. Outra razão para não cair em prisão e em mãos de atormentadores. Para não cair em prisão e em mãos de atormentadores. Porque a alusão nesta parábola da alegoria que foi incluída ali, do homem que não perdoou e foi fechado em uma prisão e foi submetido a castigos nas mãos de atormentadores. Porque literalmente, quando nós não perdoamos, ficamos em prisão. Somos aprisionados, somos enjaulados, ficamos atados e vem consequências emocionais, espirituais, que eventualmente vão nos atormentar, vão sugar as nossas forças. Ficar aprisionado em uma prisão de amargura e de rancor. A amargura e o rancor passam a tomar a vida daquele que não perdoa. Se for difícil para nós perdoarmos, é possível que ocorram situações em nossas vidas em que vamos carregar no nosso coração raiva, ressentimento e amargura. E isso nós levamos para todos os nossos relacionamentos, independente de quem seja, independente de onde estamos. Carregamos raiva, ressentimento e amargura. E passamos a não viver a plenitude da vontade de Deus em nossas vidas. A palavra amargura originalmente significou atar, amarrar, vingar-se. Por isso o perdão é soltar. Vendo o significado etimológico e bíblico de amargura na Bíblia, encontramos que ela era sinônimo de veneno. Então, quem não perdoa, eventualmente está com um veneno agindo em seu ser, afetando, adoecendo o seu ser, fazendo com que vá definhando até a morte. Morte espiritual. E também morte física. Se estamos com dificuldade para perdoar, se é trabalhoso e estamos presos nisso, é possível que com mais frequência nós nos encontremos ansiosos, irritáveis. E a raiz das doenças deste século tem sua base na ansiedade e irritabilidade. Isso nos faz perder tantas oportunidades que Deus nos dá de relacionamentos saudáveis com novas pessoas, de vivermos uma vida em paz, de vivermos com otimismo cristão, de viver a plenitude daquilo que Deus tem reservado para nós. É impressionante o que Deus faz através do nosso perdão. Aquele que, por alguns motivos, considerávamos nossos inimigos e recebe o nosso perdão, e Deus se agrada tanto desta ação que faz uma transformação na mente daquele que perdoou e no coração daquele que perdoou. Na mente daquele que recebeu o perdão e no coração daquele que recebeu o perdão. Olha,
o que Deus faz através do nosso perdão. Nós passamos não somente a não ter mais ressentimentos e nem reclamações, mas também passamos a amar com os olhos de Deus, com o amor de Deus. Transformação através do perdão. A liberação, a libertação do perdão é uma bênção em nossas vidas. Promove a saúde das relações para que jamais sejam iguais, mas que sejam melhores do que já foram. Não somente suficiente como era, mas melhores exponencialmente mais do que já foram. Preparando a mensagem, eu tenho o costume de fazer algumas pesquisas. Usei no Google lá algumas palavras, eu faço pesquisas de textos bíblicos em espanhol, em inglês, puxo o grego para trazer a tradução da raiz, e joguei lá, fiz uma busca sobre estudos, sobre perdão. E encontrei uma clínica chamada Clínica Mayo, com Y. Você colocar lá, Mayo Clinic. Se entender de inglês, faz uma pesquisa lá sobre o perdão dessa clínica. Uma das clínicas mais importantes do mundo, com várias clínicas nos Estados Unidos. E ela, estudando o tema de como a falta de perdão afeta a pessoa, a sua saúde, ela comunicou o seguinte no seu relatório do estudo: abandonar os rancores e amarguras definitivamente produz saúde e tranquilidade. O perdão pode levar às seguintes situações: relações mais saudáveis, melhor saúde física e mental, menor grau de ansiedade, estresse e hostilidade, menor sintomas de depressão, diminuição da pressão arterial, sistema imunológico mais forte e melhor saúde do coração. Resultado do estudo de médicos. Será que a Bíblia diz alguma coisa? Isto que os médicos dizem, a Bíblia diz? Claro que sim. E onde? Em toda a Bíblia. Mas eu vou ressaltar alguns versículos como exemplo. Provérbios 4, versículo 20 a 23. Diz a sabedoria, Deus as colocou como um personagem no livro de Provérbios. Versículo de número 20 de Provérbios 4. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Atenta às minhas palavras. Atenta-te para o que Deus está falando para nós nesta noite. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração. Porque as minhas palavras são vida para os que as acham, e saúde e medicina para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O perdão é medicina. O perdão sara. Sendo assim, a segunda boa razão para podermos perdoar é para não cair em prisão e nas mãos dos atormentadores. E a terceira grande razão para perdoarmos, para que Satanás não ganhe vantagem sobre nós. Para que Satanás não ganhe vantagem sobre a minha e sobre a sua vida. Precisamos perdoar. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 5, diz assim: porque se alguém não me contristou, Paulo dizendo, né? A mim se não em parte para vos não sobrecarregar a vós outros. Basta-lhe ao tal, a esta pessoa, esta repreensão feita por muitos. Fala aqui de uma pessoa que havia causado muitas ofensas, danos ao apóstolo Paulo,
dentro da igreja de Corinto, e essa pessoa finalmente havia sido movida ao arrependimento. Então, a igreja decide perdoá-lo e Paulo também. Então, seguindo adiante, ele diz assim no versículo de número 7, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo. Isso ocorre em todas as igrejas na face da terra. Para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Paulo orientando a perdoar e consolar, a receber, para que este não seja devorado por tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Talvez a máxima expressão de amor de alguém por outra pessoa seja perdoar as suas ofensas. Porque essa foi a máxima expressão de amor de Deus para comigo e para com você. E ele segue no versículo de número 9. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Era algo que deveria ser obedecido. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Para que Satanás não ganhe vantagem sobre nós. Satanás pode ganhar vantagem sobre nós? Quando? Quando não perdoamos. Quando não perdoamos. Versículo de número 11. Porque não ignoramos os seus ardis, as suas intenções. Aqui fala de uma vantagem de Satanás sobre nós e como nós podemos entender isso. Primeiro ponto, se trata de que Satanás não ganhe vantagem sobre o ofensor em primeiro lugar. Porque se o ofensor estava tão triste por ter feito o que ele fez, Paulo não relata, o Espírito Santo e a atitude dos irmãos em amor pode livrá-lo de afundar em tristeza e entrar em outra condição similar à de não perdoar. Que condição? De autoacusação, de autoflagelamento, de autocondenação. Então Paulo diz que ele saiba claramente que perdoamos e que seguimos amando ele. Isso é o que Paulo pede para que seja feito. Mas como Satanás ganha vantagem sobre nós? Qual a mensagem do Evangelho? O fundamental do Evangelho é o perdão de Deus. Então Paulo está dizendo assim, Satanás pode ganhar vantagem. Paulo, você fala sobre perdão, mas você não perdoa? Cristão, você fala sobre o perdão, sobre o Evangelho, o perdão de Cristo, mas você mesmo não perdoa. Como Satanás pode ganhar vantagem sobre nós? Quando nós damos a chance ao inimigo de nos acusar, que somente falamos, mas não agimos. Essa classe de perdão é para aqueles que são do reino dos céus. Que Satanás não ganhe vantagem porque ele se junta aos atormentadores. Então, em terceiro lugar, a outra razão que nós tínhamos para perdoar é para que Satanás não ganhe vantagem sobre nós. Mas e a quarta razão? Para podermos levantar as mãos santas diante de Deus. Quarta razão para perdoar, para podermos levantar mãos santas diante de Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Versículo número 1 diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas,
orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Todos os homens inclui aqueles que nos causaram injúrias, que nos ofenderam, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Quer ter uma vida quieta, sossegada em piedade e honestidade? Perdoa, ore, clame por eles, faça as intercessões, façam súplicas. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Versículo de número 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Versículo de número 7. Para o que eu fui, para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Versículo de número 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Paulo nos instruindo, Deus nos revelando nesta noite, que devemos perdoar para termos mãos santas. Queremos orações eficazes, queremos intercessão com resultados, devemos nos guardar das iras, das contendas, porque é a única maneira que Deus irá acertar as nossas mãos levantadas, perdoando. Quinta e última razão pela qual devemos perdoar. Posso parar por aqui, já avançou o horário. Ou sigo adiante? Quinta e última razão pela qual devemos perdoar. Para manter consciência limpa. Para manter consciência limpa. A palavra grega usada para consciência é sineidesis, que significa alerta. Isto é a nossa consciência, é aquilo que faz-nos reagir quando temos que optar pelo que consideramos certo e o que consideramos errado, pelo que consideramos correto com base em certas normas, que consideramos boas, ou nos alerta de não tomarmos decisões ou ações com coisas que nós julgamos serem contrárias aos nossos valores. Isso é consciência. Alerta. A consciência é uma espécie de alarme de segurança. A consciência de muitos não crentes e até crentes cristãos, alguns deles, pode estar cauterizada, endurecida. Então, nós não podemos nos basear somente na consciência para avaliar quando algo agrada a Deus e quando algo não agrada. Por isso, as Escrituras nos alertam que devemos procurar ter consciência limpa. Atos 24:16 é o que Paulo dá testemunho diante das autoridades. Ele diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, quanto para com os homens. E esta é uma atividade diária, que nós devemos cuidar, revisar, nós devemos nutrir consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Nós falamos de 5 razões que as Escrituras e o Senhor nos instruem a perdoar. Poderíamos falar de muito mais, mas já avançou o tempo. Número 1, por que devemos perdoar? Para não ter barreiras com Deus. Número 2, por que devemos perdoar? Para não cair em prisão e em mãos de atormentadores. Número 3,
para que Satanás não ganhe vantagem sobre nós. Número 4, para poder levantar as mãos santas diante de Deus. E número 5, para manter a consciência limpa. Shakespeare escreveu uma peça intitulada de Hamlet. E qual era a frase principal? Quem não leu sabe qual é a frase deste monólogo, que ressalta, todo mundo já ouviu: ser ou não ser? Eis a questão. Perdoar ou não perdoar? Eis a questão. Não há opções. Não há meio termo. Devemos soltar, queremos soltar ou queremos seguir atados? Curve a sua cabeça aí no seu lugar. Vasculhe o seu coração. Busque dentro do seu coração se existe algo que você deve soltar para que você tenha um ano de mais profundidade de relacionamentos com Deus e com o próximo. Existe algo que você precisa soltar para que isso aconteça, para que você seja livre, para que você possa iniciar e seguir o ano sem bagagem, sem cargas, sem mochilas pesadas? Você quer ser feliz? Quer ser mais feliz? Quer ser tranquilo? Decida perdoar. Com a sua cabeça curvada, faça uma oração a Deus. Peça ajuda a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo. Peça armas dele, forças, para que você possa distribuir esse amor através do perdão. Pai, na tua presença entramos novamente, Senhor. Entregamos a Ti a nossa vida, todo o nosso ser, tudo o que temos, tudo o que somos, ó Deus. Queremos entregar a Ti também, ó Pai, por completo, todos os nossos sentimentos. Toma o nosso coração. Esquadrinha, ó Pai, o nosso coração. Prova, Senhor, os nossos pensamentos. Veja, ó Pai, se há em nós algum caminho mau, ó Pai. Endireita os nossos caminhos. Ajuda-nos, ó Pai, a receber de Ti este amor. Que nós possamos entender cada dia mais, cada minuto na Tua presença, que nós devemos amar o próximo, que nós devemos olhar com os Teus olhos, que nós devemos ministrar sobre a vida o perdão, que nós possamos receber de bom grado o Teu perdão e o perdão do próximo. Ajuda-nos, ó Deus. Para nós é humanamente impossível, mas nós cremos no Teu Santo Espírito que habita em nós. Nós cremos no poder da palavra. Ajuda-nos a nesta noite decidirmos perdoar. Ajuda-nos, Senhor, a querer perdoar. Leva-nos por este caminho, ó Pai, para que Satanás não ache falha em nossas vidas para nos atormentar, para que nós possamos, ó Deus, ter mãos erguidas na Tua presença, para que nossas orações e nossas súplicas possam chegar aos Teus átrios, ó Deus, para que possamos ser exemplos, ó Pai, para que possamos viver uma vida sem dívidas. Para contigo já sabemos, mas para com o próximo, para com os outros, ó Pai, que a única dívida que possamos levar seja o amor que vem de Ti.
Por isso nós nos entregamos em Tuas mãos. Por isso nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. E clamamos, ó Deus, por Tua ajuda. Espírito Santo, intercede por nós. Amém, Senhor. Aleluia. Se coloque de pé. És fiel, Jesus. O que nós não podemos, Jesus pode. És maravilhoso. Deus pode fazer o que pedido estás. É só você crer em tuas promessas, confiar. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode. Aleluia, Jesus. Ele pode, Deus pode. Ele pode. Declare. Deus o que pedido estás. É só você crer em suas promessas. Obrigado, Jesus, tu és maravilhoso. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode. Oh, Ele pode. Oh, tu és maravilhoso, Deus. Ele pode. Declare mais uma vez. Ele pode. Para encerrar, Deus pode. Deus pode restaurar o que perdido estás. É só você crer em tuas promessas, confiar. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode. Ainda bem que Ele pode, irmãos. Graças a Deus por isso. Ele pode, Deus pode. Ele pode. Ele pode. Para encerrar. Ele pode. Aplauda o nome do Senhor, amém? Aleluia, glórias a Deus. Eu não posso deixar de perguntar se tem alguém entre nós que queria aceitar o Senhor Jesus nessa noite. Tem alguém que ainda não decidiu sua vida para Jesus? Se tiver alguém aí, se manifesta, estaremos orando por você. Também quero perguntar se tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite. Hoje é o dia aceitável para este ato tão importante em sua vida. Se tiver alguém, também estaremos aqui orando por você. Estou vendo que hoje a mensagem foi só para os salvos, hein, Marcelo? Glórias a Deus. A igreja pode dizer amém? Graças a Deus.
está entre nós. Eu não apresentei no início do culto os visitantes. Às vezes a gente passa direto, né? Mas dá tempo, ainda não terminou o culto. Está um irmão ali do lado atrás. Seu nome, irmão? Pastor Wilson. Nós temos o pastor Wilson nos visitando nessa noite. E também temos nosso pastor Gesiel. O pastor Gesiel eu esqueci, não esqueci, é que a gente está considerando ele já da casa. Aí passou, bateu. Mas vamos dar um bem-vindo para esses irmãos? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero convidar o pastor Gesiel. O pastor Gesiel vai estar orando e impetrando a bênção apostólica, nos despedindo nessa noite. E quarta-feira um grande encontro aqui de poder e manifestação da glória de Deus nessa casa mais uma vez. Amém? Pastor Gesiel. Graça e paz, irmãos. Amém? É bom estar mais uma vez aqui entre os irmãos. Eu estou saindo daqui com a minha bênção, palavra abençoada, poderosa e principalmente de ensinamento. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Não peça mais nada, somente agradeça o Senhor nessa noite. Amém? Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada louvor entoado, Senhor, louvor que tocou o nosso coração, pela palavra ministrada, pelo testemunho do nosso amado pastor, pelo livramento que o Senhor deu na vida dele. Senhor, nós somos gratos, Senhor, também pelo livramento que o Senhor tem nos dado a cada dia e a cada manhã, Senhor. Nós te louvamos por essas bênçãos, Pai. Te pedimos, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo e reparador, e uma semana abençoada. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces